Tudo começa a partir do Espírito. Jesus, ele é batizado. E o Espírito desceu sobre ele como uma forma corpórea de uma pomba. E se dá início ao ministério de Jesus a partir do Espírito Santo de Deus, que está como um selo sobre ele. A palavra do Senhor diz: uma vez começado no Espírito, não podemos terminar na carne. A nossa salvação começou a partir do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu me lembro quando eu tinha 9 anos, e eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, quando ele pousou sobre mim, e ali a minha vida foi transformada. Tudo que você precisa, somente do Espírito Santo de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Ele é o penhor, ele é a garantia de que somos filhos perdoados e salvos, redimidos. Eu irei para que o outro possa vir. Quem? O Espírito Santo. E ele estará com vocês todos os dias. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho ensinado e compreender. Ele irá consolar vocês, ensinará a orar como convém. Aqui algumas características do Espírito Santo. Estará conosco todos os dias. Irá nos fazer lembrar e compreender a palavra e aguardar. Irá nos consolar em momentos de adversidade. Irá nos ensinar a orar. Como orar? Como ensinar alguém a ter a sua natureza? Como ensinar um peixe a nadar? Como ensinar um pássaro a voar? Faz parte da sua natureza quando o Espírito Santo habita dentro de você. Uma natureza espiritual. Ele tem uma natureza espiritual para você. O Espírito Santo habita dentro de você. Você procura fora o que está dentro. Olha para dentro. Como um homem que foi deitar e acorda, e sem que não fizesse nada e nem plantasse, germina-se uma planta, cresce, dá seu fruto. Assim é o reino de Deus. Se você pode explicar o que está acontecendo, então você fez na sua força. Mas se você não pode explicar o que Deus está fazendo, é a ação do Espírito Santo. É dependência. Orar em língua é uma atitude de dependência. Por que muitos não oram em línguas? Não querem ser dependentes. Orgulho. Medo daquilo que não pode controlar. Não orar em línguas, mais do que incredulidade, revela muitas coisas. Falta de dependência. Falta de humildade. Não abrir mão do controle. Você não vem assistir um culto. Você vem prestar um culto. Quando o fogo vem, ele só queima palha. Mas o ouro ele refina. Nossas obras serão reveladas pelo fogo. Para que nós estamos gastando a nossa vida? Estamos gastando tempo com palha? Muitos de nós estamos cansados, sobrecarregados, porque nós temos feito tantas coisas. Você quer salvar todo mundo? Com todo respeito, estou te ensinando. Às vezes você quer ser o segundo Jesus Cristo. Você quer salvar todo mundo e está se perdendo. Você quer estar sempre disponível para todo mundo.
quer ser uma resposta para todo mundo. Tantas coisas que você está tentando segurar com as suas mãos. E elas escapam de entre os seus dedos. Mas a palavra de Deus diz, só uma coisa importa. Diga comigo, muitos estão buscando muitas coisas. Fala mais, a palavra diz, só uma coisa importa. Que eu possa habitar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Davi, um rei. Você já imaginou você ser líder de uma nação? É muita responsabilidade. São muitas demandas. Sabe o que Davi disse? Eu tenho muitas responsabilidades, mas eu vou decidir por uma. Uma coisa eu peço ao Senhor. Eu a buscarei. Que eu possa habitar todos os dias na sua presença. Você tem que tomar uma decisão hoje. Buscar muitas coisas ou buscar uma coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele se tornar prioridade na tua vida, as coisas vão ser acréscimo. Elas não serão sua responsabilidade, mas serão acréscimo de uma decisão. Olhe para o teu irmão e diga assim: ao invés de muitas decisões, tome uma decisão que decidirá pelas demais decisões. Diga, olha para o teu irmão assim: quantas coisas? Mostra para ele uma coisa. E as demais coisas serão? Fala assim: as demais coisas não são mais minha responsabilidade. Quando o meu compromisso for ser buscar uma coisa, a presença de Deus. Quando nós ensinamos a igreja a buscar a presença, não teremos que fazer campanha para ensinar eles a buscar as coisas. Quando ensinamos uma geração a buscar a presença, não será necessário ensiná-los a buscar bênçãos. Elas serão acréscimo. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Êxodo 33, louvado seja Deus. Moisés nos ensina isso. Louvado seja Deus. Leia comigo nessa noite. Êxodo 33. Obrigado, Jesus. Porque vi, posso crer. Mas eu bem sei
Êxodo 33, 14. 14 em diante. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu te darei descanso. Então Moisés disse, verso 15: se a tua presença não for comigo, não me faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu, teu povo, se não é pelo fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, dos demais povos da terra. O que distingue pessoas, o que torna pessoas distintas, a presença de Deus. Moisés, ele tinha a manifestação da presença de Deus através dos sinais, a nuvem, a coluna de fogo, o maná, a água que sai da rocha, o mar que se abriu. Eu ensino que dois pilares da presença de Deus. O primeiro pilar da presença de Deus é a manifestação da presença de Deus. Diga comigo, a manifestação da presença de Deus. Quando Deus se manifestava, Ele trazia sinais e maravilhas no meio do povo de Israel. Como eu citei, Ele abriu o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abrindo é uma manifestação da presença de Deus. O maná caindo do céu é uma manifestação da presença de Deus. As águas saindo da rocha é uma manifestação da presença de Deus. Trazendo para os nossos dias, você ver alguém liberto, é uma prova do quê? Da manifestação da presença de Deus. Você vê alguém curado, é uma prova do quê? Da manifestação da presença de Deus. Esse é o primeiro nível da presença. Diga o primeiro nível, o nível da manifestação. Nesse primeiro nível, eu e você somos abençoados. Recebemos cura, alívio, libertação, bênçãos. Temos talvez um casamento restaurado. Só que a manifestação é só o primeiro nível. Ela não é suficiente, ela me abençoa em algo específico, mas ela não é suficiente para me tornar semelhante àquele que está se manifestando. Vou repetir. Você ser abençoado não te torna semelhante ao abençoador. Quantas pessoas conhecem pessoas que foram abençoadas e elas não mudaram o seu caráter? Elas continuaram com o mesmo caráter deturpado. Levanta a mão. Quem foi curado e continuou com o mesmo caráter? Quem conhece pessoas assim? Eu vou te dar um exemplo bíblico. Quantos leprosos foram curados aquele dia por Jesus? E quantos voltaram para agradecer? Quantos dos que foram curados se tornaram semelhante ao que o curou, ao abençoador? Um. Os outros 9 só ficaram com a manifestação da presença. Ingratos que voltaram sem lepra. Porque a lepra é um sinal de impureza, mais do que uma enfermidade. Eles voltaram sem a lepra no corpo, mas continuaram com seus corações impuros. Se Jesus, obviamente ele estava ali curando eles, mas se ele fosse já feito a obra da cruz e alguém tivesse orado por eles, e naquele momento eles partissem, naquela condição, eles iriam para o inferno sem lepra, só isso. Você pode ter bênçãos e ainda assim não ter o abençoador, porque você está andando só na primeira esfera da manifestação.
As pessoas vêm à igreja e elas ficam maravilhadas de verem a manifestação. Você viu o culto hoje? Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas, glória a Deus, mas diga para o seu irmão, é só o primeiro nível. Eu conheci uma irmã tão preciosa que a gente amava tanto e orou tanto por ela para que fosse curada de câncer. Era uma empresária muito rica e ela humilhava muitas pessoas que trabalhavam com ela. Nós tivemos pessoas da igreja que trabalharam com ela e relataram isso, não foi uma, duas, várias pessoas. Ela confiava muito na sua capacidade, habilidade de negócio. E ela passou um câncer terrível e nós oramos, jejuamos por ela. E ela foi curada. De uma forma sobrenatural, ela já estava desenganada. E mesmo após essa manifestação da presença de Deus na vida dela, sobrenatural, ela, ao incrível que pareça, continuou sendo a mesma mulher, arrogante, orgulhosa, egoísta. E pouco tempo depois, anos depois, aquele câncer voltou de uma forma muito agressiva e ela partiu, muito nova. Quantas pessoas que eu conheço, ao longo de todos esses anos, que Deus fez coisas sobrenaturais e elas não mudaram o seu caráter. O povo de Israel, que convivia pelo deserto, eles viram tantos sinais e maravilhas, e ainda assim eles sempre murmuravam. Olhe para o teu irmão e diga assim: se Deus habita em meio aos louvores, quem habita em meio à murmuração? De novo, diga: se Deus habita em meio aos louvores do seu povo, quem habita perto de você quando você murmura? Deus nos tirou do Egito para morrer aqui pelas mãos agora desse exército. Aí o mar abre. Agora eles vão acreditar. Deus manda alimento do céu. Não guarda para outro dia. Desobedecem e guardam. Começam a reclamar do maná. As manifestações de Deus e os sinais no deserto não foram suficientes para transformar o coração deles para um coração grato. Deus teve que levantar outra geração. Deus, aqui em Moriaé, levanta uma nova geração. Eu não quero orar por isso, porque Deus só levanta uma nova geração quando uma falhou. Deus não vai levantar uma nova geração. Eu oro para que em nome de Jesus, que essa geração que aqui está, possa cumprir a totalidade do propósito de Deus para essa cidade. Quantos podem dizer amém? Diga: eu sou parte dessa geração. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Então, o primeiro nível da presença de Deus é a sua manifestação. Na manifestação nós usufruímos do poder de Deus e de suas bênçãos. Mas o que aprendemos? Ela ainda não é suficiente para nos transformar semelhante ao abençoador. Diferente do povo, Moisés subia a montanha para ter o que? O segundo nível. Diga comigo, segundo nível. Fala, a habitação da presença. Eu gosto dessa canção, por exemplo. Eu não estou criticando a canção, mas ensinando. Pode segurar um exemplo. Vem me visitar hoje aqui. É linda a canção. Eu canto, eu gosto. Mas eu não quero a visitação do Espírito Santo, eu quero a habitação. A visita ela vem e vai embora. A habitação ela entra e faz morada. Chega do Espírito Santo ser uma visita. É tempo do Espírito Santo ser a nossa habitação, nossa morada. Faz morada em mim. Porque você se torna semelhante com quem você se relaciona. Eu quero ser semelhante a Jesus. O que nós precisamos mais buscar com toda a nossa força, sermos semelhantes, imagem e semelhança de Jesus. Pai, faz eles um,
para que o mundo possa crer. A maior ferramenta de evangelismo para transformar essa cidade é quem está lá fora olhar e ver que somos imagem e semelhança dele nesta cidade. Então teremos o reflexo da identidade dele em nós e vamos transformar essa cidade para a glória do Senhor. Você pode aplaudir e glorificar Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero a visitação, eu quero a habitação. Moisés entendeu isso. Moisés viu os sinais. Ele tinha um cajado, ele tinha autoridade. E sabe o que ele falou? Eu não quero sair daqui se o Senhor não for comigo. Ele leu no versículo 13, ele fala assim: o Senhor falou que vai enviar a tua presença, mas até agora o Senhor não falou quem vai. Moisés foi muito sábio. Moisés estava dizendo assim: eu já entendi que a presença do Senhor ela tem dois níveis, a manifestação e a habitação. Eu tenho relacionado com o Senhor, deixa eu te falar. Se não for o Senhor próprio que vai vir, eu não vou sair não. Eu não quero mais a tua manifestação, eu não quero os benefícios que a tua presença traz, eu quero você. Quando Moisés fala assim: não me faça sair deste lugar, se a tua presença não for comigo. Presença aqui no original é panim, e panim no original é face, é rosto. Ele está dizendo: eu quero a tua identidade, eu quero o Senhor. Moisés, quando ele é chamado por Deus, um pouco mais lá atrás, no início do capítulo, dos primeiros capítulos de Êxodo, Deus dá para ele dois sinais. O primeiro sinal é um cajado. Pega o teu cajado, ele joga no chão. Quem lembra disso? Quem lembra desse texto? Ele joga o cajado no chão e o cajado se torna uma serpente. E a Bíblia fala que a serpente tentava atacar Moisés e ele fugia dela. Êxodo 4, depois você pode ler na tua casa. Êxodo capítulo 4. E aí ele tenta fugir da serpente. Aí ele volta, pega de novo a serpente pela cauda, ela se transforma num cajado. Aí o Senhor fala para ele, porque ele fala assim: como eles vão acreditar que o Senhor me enviou? Aí Deus fala para Moisés, dessa forma, diz para ele assim: isto é para que creiam que o Senhor seu Deus, dos seus pais, de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu para você. Êxodo 4, verso 5. Aí Moisés está um pouco seguro ainda, falou: tá, mas se ainda assim eles não acreditarem. Aí o Senhor fala para ele no verso 6, põe a mão agora no teu peito. Ele coloca, tira a mão, e a mão fica leprosa e branca. Então o Senhor diz: põe a mão de volta, e a mão fica novamente limpa quando ele atirou, como o restante da sua carne. E no verso 8 diz, o Senhor continuou, Êxodo 4:8, se não acreditarem em você e nem atenderem pela evidência do primeiro sinal qual foi? Cajado. Talvez acreditarão pela evidência do segundo. Deixa eu te ensinar o que Deus estava discipulando Moisés. Ele estava falando sobre os dois níveis da presença. E Moisés, o primeiro nível do teu ministério está pautado na presença manifesta. O cajado vai te dar autoridade para fazer muitos sinais. Com esse cajado você vai ter poder para abrir o mar, tirar água da rocha, atrair maná, provisão. Você vai ter autoridade para a nuvem te acompanhar, a coluna de fogo. E é possível que eles acreditem que você teve um encontro comigo e que foi enviado por mim a partir do primeiro sinal, que é a manifestação. Aí Moisés falou: e se ainda assim não acreditarem? Coloca a mão no teu peito. Aqui simboliza o quê? O nosso coração. O coração mostra o quê? As nossas intenções. As intenções são reveladas pelas nossas obras. Mãos falam do quê? Daquilo que nós fazemos, realizamos. O coração revela quem nós somos. Lembra que eu ensinei ontem? Quem estamos nos tornando é mais importante do que estamos fazendo. Mas o que estamos fazendo revela quem estamos nos tornando. Pegou? Então, ele está dizendo assim: Moisés, o primeiro sinal, pode ser que alguns vão acreditar, mas o que vai evidenciar que você tem um encontro comigo é o segundo sinal, quando você, através das suas atitudes, revelar o seu coração. Aí você pensa comigo, você que já assistiu a série ou o filme dos 10 Mandamentos ou leu a Bíblia, o que chama mais atenção de extraordinário e de poderoso em tudo que aconteceu
Talvez você pode dizer, meu Deus, aquele momento que o mar se abriu, pastor. Ou aquele momento que o maná veio, ou que eles tinham sede e saiu água da rocha. Ou imagine uma coluna de fogo os guiando à noite, ou uma nuvem pelo dia. E eu vou te dizer que não foi nenhum desses que mais me impressiona. O que poupou o povo de Israel não foi a coluna de fogo, não foi o maná, não foi a nuvem, não foi nem tampouco o mar que se abriu e os livrou dos egípcios. O que poupou o povo de Israel foi Deus falou, esse povo é murmurador, e eu vou acabar com ele, Moisés, e vou fazer de você um povo. Aí Moisés, lembra do coração, que é revelado pelas atitudes? Deixa eu interceder pelo povo. É tão bom quando a gente está perto de alguém que é parecido com Deus, né? Que não tem só a manifestação, mas tem a habitação. Quem está entendendo? Se Moisés tivesse só a manifestação, o povo estava perdido. É mesmo? Então o Senhor vai aniquilar eles, vai fazer um povo novo a partir de mim? Fechado. Quantos aceitariam essa proposta, né? Quantos pastores, quantos líderes? Não, Senhor, não vou desistir deles não. Senhor, livre esse povo. Salva esse povo, restaura esse povo. Moisés fez isso por quê? Porque ele se relacionava com Deus e começou a se parecer com Deus. Misericordioso. Não agia na sua própria justiça. Moisés estava no segundo nível da presença, no nível da habitação. Olhe para o teu irmão e diga, qual nível você quer andar? Ah, vamos na igreja, vamos no culto. Deus vai mudar a tua história. Isso serve para o começo de uma caminhada. Mas para os maduros, eu vou para a igreja, vou para o culto. Por quê? Eu quero ser parecido com meu pai. Eu quero servir meus irmãos no culto. Eu quero andar no nível da habitação. Quando o meu irmão falhar comigo, eu vou perdoar ele. Quando ele pedir para andar uma milha, eu vou andar muito mais. Se eu tenho uma túnica, se eu tenho uma única túnica, por favor, ajuda aqui você. Segura a túnica. Depois você traduz para eles. Vou partir ela no meio. Pode soltar. Imagina no frio, eu com metade da túnica, vai me aquecer? Então por que se eu tenho uma túnica, eu divido no meio e dou metade para o meu irmão? Porque é melhor eu não ser aquecido fisicamente, do que me tornar frio no meu coração, indiferente ao que o meu irmão está vivendo. Então nós vamos dividir junto essa dificuldade. Eu não vou deixar você sem ser aquecido, eu vou dividir com você esse momento que você está vivendo, eu vou fazer parte. Por quê? Porque eu me relaciono com o Pai. Eu tenho relacionamento com Ele, eu estou na habitação. Eu não vou ser indiferente ao que você está vivendo. Eu não vou ser insensível. Eu não vou ser leproso. Jesus disse, vão e cure os doentes e purifiquem os leprosos. Mas lepra não é doença? Por que ele fala, cura os doentes e purifica leprosos? Porque a lepra, ela tem uma manifestação patológica física, mas a sua raiz está nas nossas emoções e na nossa identidade. Ele está dizendo, a lepra é para quem se tornou impuro, está cheio de cinzas, está cheio de amargura, está cheio de ódio, está cheio de rancor, está cheio de raízes que estão nutrindo isso. E qual a primeira característica da lepra? Ela torna você insensível ao que está acontecendo ao seu redor. Se você está insensível à dor dos outros, se você está insensível, meu irmão, e indiferente ao que está acontecendo nessa cidade, nessa nação, se você está insensível ao que está acontecendo no mundo, aonde na Nigéria milhões já foram mortos só por serem cristãos, se você está insensível a tudo isso, então você precisa urgentemente de ser purificado. Você precisa estar diante dele, olharam para ele e foram iluminados.
os seus olhos refletem para onde você olha. João viu imagens de ser irmãos de uma só vez, e nos seus olhos tinham olhos de fogo. Quando você olha para ele, irmão, nem nada, nenhuma adversidade dessa terra vai tirar o brilho dele de você. O que significa a palavra entusiasmo? Está cheio de Deus. Você vai estar entusiasmado, você vai dizer: não, Deus vai mudar a história do Brasil. Não, Deus vai mudar a história de Muriaé. Não, nós vamos tomar essa cidade para a glória do nome de Jesus. Tudo fala, enquanto eu estou pregando aqui, a porta está aberta. Se os seus olhos forem bons, tudo que você vê é bom. E na hora que a porta está aberta, olhe lá fora. E o que está escrito lá na frente, na outra loja? Vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Nós somos uma igreja viva. Nós não podemos ser uma igreja morta, uma igreja morna. Não, não. Nós somos o corpo de Cristo e estamos caminhando sobre a terra. E não somos um corpo insensível. Nós somos um corpo que sentimos o que o outro sente. Estamos aqui para transbordar do amor e da identidade de Deus. Porque a terra precisa do toque, da manifestação e da habitação da presença de Deus. Você não vai caminhar mais no nível da manifestação somente. Você vai caminhar também no nível da habitação. Olharam para ele e foram iluminados. Moisés subia o monte para buscar a habitação. Porque nem todos querem habitação, porque a habitação vai custar tudo de você. Olhe para o teu irmão e diga assim: Deus não quer muito de você. Deus quer tudo de você. Porque quem fala muito, quem fala assim, Deus quer muito, é que está fazendo conta ainda do que vai entregar. Sabe por que a gente fala, não, mas Deus quer muito de mim, pastor? Quer dizer então que você está contabilizando o quanto que você vai deixar no altar para Ele. Ele não quer muito de você, quer tudo. Ele não quer que você retenha nada. O caminho é estreito. Se o caminho é estreito, irmão, imagina, o caminho é estreito. Também não vou deixar isso. Também não vou deixar isso. Mas não dá para passar. Mas não quero também deixar as coisas. Está tão pesado, está difícil de passar no caminho. Eu acho que é o caminho que está errado. Deus calculou errado, tinha que alargar ele. Deixa. Deixa. A guitarra não vou jogar não, fica tranquilo. Deixa o peso que tenazmente assedia e passa pelo caminho. O caminho é estreito e tem a medida justa para aquele que tem intimidade. Não é o caminho que é muito estreito, é você que está carregando muitas coisas. É você que está tentando levar no caminho coisas que não é para levar no caminho. Terá saiu para ir para Canaã. E de repente, ele para numa terra e morre. E qual o nome da terra? Arã. E qual o nome do filho que morreu? Arã. Então ele não parou em Arã, ele parou em qualquer geografia e deu o nome do seu luto. Arã não existia, não era uma geografia. Arã era a sua dor. Ele se ofendeu com Deus porque Deus levou o seu filho mais amado. E não foi para Canaã. Ele foi para Arã, para a sua dor. Tem pais comprometendo o destino dos filhos porque estão parando na sua dor. O seu destino, a tua dor não pode ser seu destino. A tua perda não pode ser o seu destino. Você tem que ir para Canaã. Aí quando você como pai não cumpre, ele vai levantar outro na próxima geração. Abraão, sai do meio da tua terra. Sai do meio da tua parentela, deixa.
caminho é estreito, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas para onde que eu vou, eu não sei. Não importa para onde você vai, importa quem está indo com você. Eu vou estar com você, vai. A minha presença vai com você. E Abraão andou com Deus, amigo de Deus. Abraão, ele experimentou da habitação da presença de Deus. E em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Você pode ir descansar com seus pais, morrer em paz. Por quê? Eu vou cumprir minha promessa com você. Você tem ideia do poder de uma aliança de Deus com alguém? Você vai em Israel, e eu não estou dizendo que tudo que eles fazem é certo, mas pelo fato deles terem uma aliança com Deus, Deus zela por eles. Você vai nos Estados Unidos, e todos os lugares onde nasceu um estado, uma cidade, eles colocaram a Bíblia, levantaram uma pedra e tem um altar de aliança com Deus. Fui lá aonde chegaram os primeiros ingleses, eles chamam de Nova Inglaterra. Está lá, a nossa base, o nosso fundamento será a palavra. E tem uma pedra como memorial. Quantas coisas erradas os Estados Unidos já fez, abandonou o Senhor, e Deus sempre está restaurando eles. Por quê? Deus não se esquece de alguém que faz com ele uma aliança. Você pode ter esquecido, mas ele não esqueceu. Ele quer nessa noite restaurar, que você restaure com ele a aliança. Que você, nessa noite, não busque somente a habitação, mas não somente a manifestação, mas a habitação da presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz, você sabe me dizer por que Deus criou a eternidade? Fala para o teu irmão, sabe por que Deus criou a eternidade? Diga para ele, sabe por que Deus criou a eternidade? Fala, a resposta está em João 17:3. Coloca para mim, por favor, e abre, quem tiver. Eu sinto Deus aqui. João 17, capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe por que Deus criou a eternidade? Para que eu possa ter tempo suficiente para conhecê-lo. O que eu vou fazer na eternidade? Deve ser muito monótono estar no céu. Pastor, eu tenho 20 anos de crente, eu já vi tudo. Você nem foi para a eternidade ainda? Como é que você já viu tudo? Se ele teve que criar a eternidade para você ter tempo suficiente, eternidade não tem fim. E eu estou falando que ele criou a eternidade para você ter tempo suficiente. Qual o tempo suficiente para conhecer a Deus? Sempre. E um dia, lendo o Apocalipse, eu vi aquele texto que diz: aonde estão os seres viventes? E a Bíblia fala que estão ao redor do trono. E a Bíblia diz que eles têm olhos. E esses olhos, eles estão por dentro e por fora. E eles têm uma visão, então, 360 graus. E a Bíblia diz que tanto eles, os seres viventes, como os anciãos, estão de dia e de noite, 24 horas, dizendo: santo, santo, santo. Desde que esse culto começou. Às vezes você está aqui e não abriu a boca para dar um glória a Deus. Eles estão lá, santo, santo. Desde as 7h30 até agora, que são 8:50, eles estão dizendo santo sem parar. Santo, santo, santo. Porque eles têm uma consciência da presença que nós não temos. Porque buscamos só a manifestação. Eles buscam habitação. Eles olham para aquele que está no trono. Eles não olham suas mãos. Eles olham sua face, o resplendor da sua glória. E a Bíblia diz que um rio nasce do base do trono de Deus. Ele enche toda a cidade de Deus. E a Bíblia diz que lá não tem noite, mas também não tem sol. Mas a cidade brilha porque Ele é o sol da justiça.
E a Bíblia diz que quando as asas desses seres viventes se movem, e eles têm uma visão 360, eles se movem, mas não perdem ele de vista. A asa se move, mas continua olhando para ele. Quando olha, santo! E ela vira de costas e olha para lá, mas tem o olho para cá também, santo. E um dia o Espírito Santo disse: o que você vê? Eu digo: eu vejo uma repetição. Eles estão dizendo santo toda hora. Ele falou: não, filho, não é uma repetição. Por quê? Uma repetição é quando alguém tem a mesma impressão várias vezes. Eles não estão tendo a mesma impressão. Todas as vezes que eles estão olhando para ele ao redor do trono, eles estão vendo uma nova característica da identidade de Deus que eles não haviam visto anteriormente. Santo, 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 santo é o Senhor nosso Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto a gente está falando, eles descobriram outra coisa: santo. Isso de Deus agora, santo. E você está aí mascando, moscando. Meu milagre. Será que Deus está comigo? Eu sou crente há 40 anos, eu já vi muita coisa. Ele criou a eternidade para a gente ter intimidade. Eu não vou para o céu porque tem rua de ouro. Eu vou para o céu porque Ele está lá. Eu quero estar onde Ele está.